Como o tema diz, família, um projeto de Deus com a manutenção do ser humano, eu quero pedir que coloque no Data Show o texto de Provérbios 24, 27, para a gente poder estar só entendendo um pouquinho. E a versão que eu escolhi foi King James, uma versão muito interessante. Provérbios 24, verso 27. Amém? Nessa versão diz assim: forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para construir a tua família. Eu nunca tinha visto esse texto. Sou leitor da Bíblia, mas quando o pastor pediu para poder ministrar sobre família, eu falei, meu Deus, solta o meu coração um versículo que me dê base para poder falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É claro que essa cultura, ela é uma cultura patriarcal, onde antes de um homem pensar em construir uma família, ele precisava ter bem definido a sua vida financeira. Não tinha como ele pensar em ter um casamento, desapostar de uma esposa, pagar um dote, se ele não tivesse bens. Então o texto fala o seguinte, primeiro, você tem intenção de se casar? Tem intenção de ter uma esposa? Tenho. Faz o seguinte, primeiro, a tua lavoura, levanta ela. Prepara algo para que você possa plantar, colher e ter dinheiro. Então aí, depois que você construir isso, que você estiver na sua situação financeira estabilizada, aí sim, você pensa em construir uma família. É claro que nos dias atuais, não vivemos mais em uma cultura patriarcal. Hoje em dia a mulher, ela trabalha, ela ajuda o seu esposo. Então o texto, eu tenho que trazer esse texto para uma compreensão de hoje. Mas antes de falar sobre o texto, eu quero falar sobre algumas informações. Em abril de 2020, foram realizados 25.394 casamentos no Brasil. Número 61,8% menor que o registrado no mês de 2019, onde ocorreram 66.561 casamentos. Divórcios. O número total, 43.859 divórcios extraconjugais. No segundo semestre de 2020 do Brasil, é 15% maior do que 38.174 divórcios ocorridos no segundo semestre de 2019. A matemática é clara. Está se casando menos e se divorciando mais. Algum problema está acontecendo que as pessoas não querem mais casar e aqueles que casam depois descobrem que o casamento não era aquilo que imaginavam e se separam. Os números são claros. Só que eu quero falar sobre família no sentido individual e no sentido coletivo. Porque se não tratarmos o indivíduo, se não prepararmos a mulher e o homem no individual, essas pessoas vão doentes para construir uma família, ou com pensamentos equivocados do que é uma família. Não temos como falar de famílias sadias no coletivo se não houver uma cura nos membros no sentido individuais. Onde nasce uma família? Poderemos responder no coração de Deus. E é uma verdade. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea nele. Depois ele formou o homem.
Mas quando Deus forma o homem, Ele já havia criado macho e fêmea dentro de si. Então, no pensamento de Deus, já estava projetado algo chamado família. A família não é algo no sentido da sociedade. A família não é algo que foi criado apenas no mundo. Alguém cismou de juntar duas pessoas, não. Esse projeto de juntar um homem e uma mulher com as suas particularidades, com as suas diferenças, com os seus temperamentos, com as suas personalidades, com tudo, foi algo projetado por Deus. Só que precisamos entender que no sentido de sociedade, uma família não nasce dessa forma. Uma família nasce a partir de escolhas que os indivíduos fazem. Porque existe milhões, bilhões de pessoas, e essas pessoas estão solteiras, e essas pessoas estão divorciadas, e essas pessoas estão viúvas, e agora essas pessoas elas vão decidir, elas vão fazer escolhas para poder reconstruir uma família, para poder formar uma família. Então a família, no sentido de sociedade, ela nasce a partir de escolha de indivíduos separados. Um homem e uma mulher, eles vão escolher, eles vão analisar, e mediante a essas escolhas, eles vão construir, ou começar a construir uma família. Onde o problema da família começa? Começa justamente aqui. Quando pessoas não bem resolvidas, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, fazem essas decisões. Pessoas doentes, elas irão construir famílias doentes. E o pior, se tiverem filhos, passarão os filhos. Porque pais doentes não conseguem criar filhos saudáveis. Porque o filho recebe a educação que ele recebe do pai. Primeiro erro que as pessoas, quando estão solteiras, sozinhas, têm: vou construir uma família. Por quê? Encontrar alguém para me completar. Essa frase, esse sentido que você precisa de alguém para poder te completar, você está dizendo para você mesmo que você é uma pessoa pela metade. Você está dizendo que você está faltando algo para poder te dar plenitude. Ninguém tem condições biológicas, psicológicas e emocionais para poder completar uma pessoa que por si mesmo não conseguiu se completar. Então, antes de eu tomar decisões, eu não posso colocar: eu estou solteiro, eu sou um divorciado, eu sou um viúvo, eu sou um jovem, eu estou faltando, eu sou uma pessoa pela metade, eu preciso de alguém para poder completar aquilo que eu mesmo não consigo completar. É lançar uma responsabilidade muito grande sobre uma pessoa. Ou seja, você é obrigado a completar um vazio que eu mesmo não consigo completar. São erros na hora das escolhas. Outro ponto. Começar um relacionamento sem antes ter sido curado de marcas do passado. Apesar de estar solteiro, não ser, mas estar é um momento passageiro, a gente ouve muito corações, tanto de homens como de mulheres. E o que eu mais tenho ouvido é sobre isso. Tem um livro chamado Quem Me Roubou de Mim, é do padre Fábio de Mello, tá? E ele fala sobre pessoas que, quando se relacionam, elas têm o poder de roubar a parte da gente. Todo relacionamento que nos envolvemos, e quando eles terminam, eles deixam marcas, eles deixam feridas, eles deixam lacunas. E essas lacunas, essas feridas, essas marcas precisam ser saradas para poder entrar
em outro relacionamento. Pessoas que foram traídas, ela tinha 100% de confiança, só que agora, uma vez sendo traída, ela vai para o outro relacionamento com aquela mesma desconfiança, ou seja, se ela era 100%, agora ela é 80% de confiança. Ela não confia mais. Por quê? Porque alguém entrou na vida dela e roubou 20% da confiança que ela tinha. Pessoas que se entregavam, na parte do amor, plenamente, por inteiro, se entregou, sofreu decepções, e agora quando ela entra para outra, ela traz aquela bagagem do passado, e ela está entrando em outro relacionamento com uma bagagem do passado. E o pior, o outro que está chegando não tem culpa das decepções, das mágoas que foram sofridas. Onde é que está o problema? É porque pessoas não foram curadas ainda. Se você passou por uma decepção, cure primeiro, antes de pensar em entrar em outra relação, antes de pensar em se envolver novamente. Entenda que essas feridas emocionais precisam ser tratadas para que não possamos cobrar de outro uma ferida que outro fez. Outro ponto que erramos nas nossas escolhas. Vou me relacionar no momento de carência. Estou carente, preciso de alguém. Então eu vou construir um casamento baseado numa carência. Só que quando você constrói algo baseado numa carência, você transforma essa pessoa em um remédio. Como se fosse um dipirona e a sua carência é a dor de cabeça. Uma vez que toma-se o dipirona, a dor de cabeça se vai. E o dipirona já não é mais necessário. Então, se relacionar, tentar construir um casamento baseado em carência, quando a carência é suprida, o outro não tem mais sentido. E aí se depara com a realidade. Estou casado, mas não estou mais carente. O que eu faço agora? É onde começa a acontecer os divórcios. É onde começa a se falar que casamento é instituição falida. Casamento não dá certo, é impossível isso, querido. Algo que nasceu no coração de Deus não pode ser falido. O problema é, como diz o tópico, família, projeto de Deus, mas a manutenção é do ser humano. Tem pessoas que falam assim, mas Deus me deu o casamento e o casamento terminou, então não era de Deus. Quem é que deu o jardim para Adão e Eva? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Mas por que eles perderam? Porque não teve uma manutenção. Então existem coisas que passam pela nossa vida que perdemos, não é porque Deus não nos deu, mas é porque não soubemos administrar aquilo que Deus nos deu. O meu casamento começou, o meu noivado acabou, o meu namoro acabou porque não foi de Deus. De repente estava no projeto de Deus, mas a má administração, a falta de manutenção da forma correta fez com que o fim chegasse. Então não podemos transferir para Deus aquilo que é de responsabilidade minha. Então eu não posso agora, o casamento é instituição falida. Não pode, está aí, veja ali, aquele casal ali, veja o pastor, agora veja a irmã Patrícia. Se fosse falido, não poderia ter tanto testemunho de casamentos duradouros. Só que cada um faz a sua parte, cada um renuncia o seu lado para poder fazer funcionar esse casamento. Porque, eu vou orar para o casamento dar bom, eu vou orar. Você pode orar, mas se você não fizer algo braçal, não vai rolar, vai dar ruim. Então, nesse ponto, tratar de cada um no indivíduo vai melhorar nas escolhas. Porque se eu sou uma pessoa inteira, sou uma pessoa não carente, sou uma pessoa bem resolvida comigo,
curei as mágoas, as marcas, as feridas que outras relações vieram a me deixar. Então eu estou apto para poder me relacionar. Então, família no sentido individual, mas, mesmo tratados no sentido individual, existe responsabilidade quando falamos de família no sentido coletivo. Estou curado, sou inteiro, encontrei uma pessoa que também é inteira, não é carente, beleza. Vou me relacionar, e agora? Vai vir responsabilidades mútuas. E aí, o texto de Efésios, abra para mim Efésios, capítulo 5. Efésios 5, verso 22. Amém? Diz assim: esposa, cada um de vós respeitai os vossos maridos. Em algumas versões vai estar sujeitai, que é uma palavra que parece que tem uma conotação bem difícil, né? Sujeitar-se, submissa aos vossos maridos, porquanto sois submissa ao Senhor. O texto começa dizendo sobre as mulheres, sobre a sujeição, sobre respeito. Só que eu vi aqui, estudando, uma das palavras, para a palavra sujeitai, é depender. Seja dependente dos vossos maridos. Essa palavra sujeitai, ou submissa, vem de submissão, não tem um sentido de pejorativo, aquele subserviência, onde a pessoa vai ortogar. Não. Submissão, ela está abaixo de uma missão que é do marido. Porque o texto vai dizer no verso 28, bota para mim o verso 28. Efésios 5, 28. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Paulo está falando assim: olha, eu vou ditar para vocês o segredo para que uma família possa ter êxito. Como é que vai começar, Paulo? Ela vai começar com a mulher sendo submissa, sujeitando, dependendo do marido. E aí, Paulo? E o homem, ele tem a obrigação de amar, porque uma mulher que se sente amada, ela não tem dificuldade de se submeter. Uma mulher que se sente amada pelo seu marido, ela não tem dificuldade de se sujeitar a ele. Uma mulher que se sente amada, ela não tem dificuldade nenhuma em ceder. Ou seja, a obrigação maior, a missão maior é amar, que vem do marido. E amar é palavras e atos. Porque às vezes, nós homens, temos a facilidade de dizer que amamos, ou muitos não conseguem nem dizer mais que ama. Mas não conseguimos às vezes mostrar com as nossas atitudes esse amor que dizemos ter. E aí falamos que amamos na roda de amigos. Pô, mas eu amo minha esposa, eu amo ela, sou apaixonado por ela. Mas as nossas atitudes no dia a dia
não demonstra aquele amor que dizemos ter. A função do homem, no sentido bíblico, patriarcal, era prover, proteger e procriar. O homem ele era responsável pela proteção da mulher, pela provisão e pela procriação. Procriação não precisa falar do que se fala nos dias de hoje, né? Intimidade com entendimento, porque elas são vasos frágeis, como diz o apóstolo Pedro. Então, quando a gente analisa, vemos que sobre o homem cai uma responsabilidade muito maior do que cai sobre a mulher. Você tem que amar, proteger, prover e procriar. Se você conseguir juntar essas três coisas, essa mulher vai ser submissa a você. Ela não vai ter dificuldade. Por quê? Uma mulher que se sente protegida, que vê o homem como aquele que protege ela de tudo, que resolve as situações. Uma mulher que se sente provida. O camarada quer casar, quer noivar, mas o camarada não trabalha. Aí quando vai sair, pede o dinheiro para a mãe, pede o dinheiro para o pai. Está entendendo? Aí o que a gente aprendeu lá no Provérbios, se você quer começar algo, cara, primeiro prepara a tua fazenda, prepara a tua lavoura, vai despontando. Ah, mas eu não tenho trabalho, então não namora. Boa. Se você não pode, cara, não namora. Porque é melhor do que você começar algo baseado nas emoções. Vou casar. E aí? Ah, mas o amor, esse lance de o amor enche barriga, isso é conversa fiada. A hora que a necessidade passa, o amor ele dá um pulo pela janela. Na hora que abrir a despensa, aí tu vai ver a luta, o vento. Mas por quê? Porque tomamos decisões, entramos em casamento, entramos em relacionamentos com escolhas erradas. Não analisamos. Aí depois falamos que é o diabo. Não é o diabo. São escolhas erradas, para o momento errado. As pessoas falam, André, tem que casar. Eu falei, deixa quieto, já tem 9 anos já tá bom. Deixa aí, deixa rolar. Por quê? Porque ainda não é o momento. Não é o momento ainda. O dia que chegar o momento, eu vou... Não, esse é o momento. Mas as pessoas querem antecipar as coisas. Não estão preparados para algo, querem antecipar. Só que aí, Paulo, ele fala o seguinte, trata da mulher e trata do marido. Só que, uma vez esses dois tratados, vêm os filhos. Efésios 6, para mim. Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Olha como é que Paulo vem tratando. Ele trata a mulher, ele trata o marido, ele trata os filhos. Filho, qual é a sua obrigação? Obedecer. Ah, mas o meu pai, ele não merece que eu obedeça a ele, ele não merece que eu honre. A Bíblia diz que nós temos que os filhos devem honrar. A Bíblia não fala para poder perguntar se seu pai merece ou não merece a honra. A bênção que Deus tem para os filhos é honrar o pai, independente de merecimento ou não. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. Ah, mas o meu pai é um cachaceiro, o meu pai é um drogado, não importa. Ah, minha mãe não vale nada, me bate, me maltrata. Tudo bem. A dela vai chegar. Mas, enquanto isso, você como filho, o que a Bíblia diz é que tem que honrar. Olha, mãe, a senhora me maltratou, me magoou, mas eu te honro, porque é bíblico. E se eu quero herdar algo neste mundo, eu tenho que te honrar.
independente que o teu amor para mim não seja o mesmo, mas eu decido te honrar. Aí Paulo fala sobre os pais. Está entendendo como é que, se cada um, dentro de uma família, fizer a sua parte, as coisas funcionam. O problema é que nos isentamos daquilo que nos compete. Ah, mas eu não... Por que você não é submisso ao teu marido? Porque ele não me ama. Por que você não ama sua mulher? Porque ela é submissa. Aí é um jogando para o outro. Mas se cada um falar, eu decido amar a minha esposa, eu decido ser submissa ao meu marido, mediante ao amor que ele está demonstrando para mim. Filho, eu vou honrar os meus pais, apesar deles não merecerem, apesar deles terem me maltratado tanto, mas se eu quero herdar, eu vou obedecer. Passa mais um versículo agora, o verso 3, passa o verso 3, até o 4, até o verso 4. Aí. Então Paulo tratou com o marido deve amar, a mulher deve ser submissa, sujeitar e obedecer. Os filhos devem obedecer, independente dos pais merecerem ou não. E os pais? Vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas educai de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. O que é provocar ira no filho? É quando ele pede o telefone, eu não dou? É quando ele pede uma bicicleta, eu não compro? Não. É quando ele me pede um celular, o iPhone 12, que custa 10 mil reais, eu dou? Não. Não é isso. Não é isso. Até porque se você for dar tudo que seu filho pede para não provocar ira, você vai viver dando tudo para ele. Então, esse lance de dar para o filho, somente dar coisas materiais, não vai fazer um filho bom. Pelo contrário, você vai estragar o seu filho. Porque ele vai entender que a vida é feita apenas de dar. Ele recebe tudo e nunca tem esforço para poder conquistar. Provocar ira no filho é quando não tem coerência entre o pai público e o pai do privado. Provocar ira no filho é quando o filho vê você no público um pai, mas no secreto, no privado, ele não te tem como uma referência. Provocar ira no filho é quando eu, na igreja, na sociedade, mostro a imagem do pai ou da mãe perfeita, mas quando chega em casa, aquela imagem é distorcida. Ou seja, não existe coerência. Isso é provocar ira no filho. Eu fico preocupado quando eu ouço filhos que têm pais e mães em casa e precisa buscar uma referência na rua. Ou precisa buscar uma referência na igreja quando os pais e mães são evangélicos. E eu fico pensando como é que pode um filho olhar para o pai que é evangélico, olhar para a mãe que é evangélica e não tê-los como referência. Porque não tem coerência entre o público e o privado. Porque no público os pais é de uma forma, mas no privado é de outra. Pais que não acreditam nos filhos. Pais que olham para os filhos e não vê potencial nele. Pais que querem cobrar de filhos uma maturidade que ele demorou tantos anos para poder conquistar.
Pais que lançam palavras pesadas sobre filhos. E aí não entendemos por que é que os filhos não querem os Deus dos pais. É por isso que muitas vezes não conseguimos levar os nossos filhos. Porque quando eles olham para a gente no privado, não é o mesmo que eles veem no culto. E aí eles falam, eu até quero Deus, mas o Deus do meu pai eu não quero. Paulo, ele deu a fórmula para poder ter uma família bem-sucedida. Uma família bem-sucedida não é aquela família que tem 2 carros, várias viagens, não. Uma família bem-sucedida é onde cada um cumpre com o seu papel e faz a sua parte. Uma família bem-sucedida é onde um homem decide amar a sua mulher, não apenas com palavras, mas com atitudes. É um homem que, apesar de estar 30 anos casado, ainda olha para a esposa como namorada. Dá um beijo, fala que eu te amo. É um homem que olha para a sua esposa na parte da intimidade, e não é meia hora antes do ápice, mas é de manhã cedo no bom dia. São filhos que olham para os pais e, apesar dos pais não merecerem, mas eles decidem honrar, eles decidem ser fiéis, eles decidem estar ali, eles oram. Senhor, eu vou orar, o meu pai não vale nada, me deu até um tapa na cara, falou uma palavra que magoou meu coração, o meu pai feriu a minha alma. Se eu fosse perguntar o que tem de pessoas aqui com a alma ferida por causa de palavras que foram lançadas por aqueles que deveriam ser os tutores, aqueles que deveriam cuidar, mas lançaram palavras. Por que você acha que algumas pessoas têm dificuldade de ver Deus como pai? Porque a palavra pai para ele é uma coisa pejorativa, não soa bem, porque quando fala pai, ele lembra do pai dele, que não era um exemplo, que não foi um referencial. E aí quando fala que Deus é pai, a mente dele reporta lá no passado tudo que o pai fez. Mas eu quero dizer para você, se você quer ser honrado, se você quer ser abençoado por Deus nessa terra, independente do que teus pais tenham feito, honre eles. Mas já morreram, libera um perdão. Mas eu não consigo ver mais, já tem 3 meses, 4 meses que eu não vejo. Liga, manda uma mensagem. Mas não permita que a mágoa te impeça de conquistar as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Porque a promessa é para aqueles que honram. E os pais? Que o seu filho possa olhar e ter você como referencial. Que ele possa até querer ser como o Neymar, que ele possa até querer ser como sei lá quem aí, mas que ele olhe para a conduta de caráter e fala, pô, eu quero ser como meu pai, cara. Meu pai morreu, mas não deixou nada, mas deixou um legado de caráter para mim. A minha mãe não sabe falar muito bem, não tem um português tão eloquente, mas ela deixou tanta dignidade, me ensinou tantos princípios, porque ela para mim é um referencial. Quando cada um faz a sua parte, as coisas fluem. O problema não é que a família é uma instituição falida, o problema é que a família, as pessoas não querem exercer os seus papéis. As pessoas estão juntas, mas cada um vivendo o seu mundo isolado. As pessoas vivem juntas, mas não querem renunciar. Aí elas estão juntas, suportando-se estar juntas. Por que você acha que nessa pandemia houve um número decrescente de divórcio? Como é que vai suportar? O homem não é a mulher não submete o marido, o filho não obedece, o pai não é influência. É litígio.
Imagina 4 pessoas desse jeito. O homem que era para amar, parece um cavalo, dá coisa. Chama dos bichinhos grandes, né, que não cabe na mão. Quando era pequeno era minha gatinha, meu coelhinho, aí depois é o animal que não cabe na mão. Aí a mulher por si, sendo menosprezada com palavras, vai se submeter? Não vai. Aí o filho vê o pai xingando a mãe, brigando com a mãe. Ele vai querer honrar? Não vai. Aí vira uma confusão. Aí vai para a rede social. Hã? Ou estou vivendo muito bem. Isso que é o pior. A rede social é a vida que as pessoas queriam ter, mas não tem. Se sentindo bem, feliz, amando, eu e minha família servimos ao Senhor. Vai lá ver se é verdade. Pergunta no particular, cada um. Chama cada um dos membros da família e pergunta: e aí, como é que é o negócio? Você vai ver a realidade. Então, como o Mauro fala mesmo, cara, vamos parar com esse jargão. Que a nossa casa possa verdadeiramente servir ao Senhor a partir do momento que cada um fizer a sua parte. E aqueles que ainda não são casados, como foi dito, cuidado com as suas escolhas. Escolhas erradas vão levar a consequências sérias para a sua vida. Não se permita se entregar sem antes estar preparado para ser entregue. Para finalizar, não existe mágica para uma família viver em harmonia. O que existe é responsabilidade mútua de cada membro. Como é que a família do fulano é legal, né? Eles se dão bem. Cada um decidiu fazer a sua parte. Queria que a minha família fosse assim. Começa a mudar a forma de pensar, a forma de agir. E você vai ver como é que Deus vai começar a abençoar a tua casa. E quando você for para as redes sociais publicar que você e a sua casa serve ao Senhor, verdadeiramente estará servindo ao Senhor. Não apenas um bordão para poder ter efeito, mas que você possa viver no secreto aquilo que você diz no público. Família, um projeto de Deus com a manutenção do ser humano.